prazer que hoje eu trago aqui um tema extremamente importante e o melhor, um tema extremamente pedido, sim. Nós já fizemos aqui diversos podcasts e em todos eles praticamente foi mencionado leilão. Alguém mandou uma pergunta sobre leilão. Inclusive, no anterior, que a gente gravou com o superintendente do Detran, o Wagner, a gente começou a introduzir esse assunto, mas não conseguimos esgotar. Por isso, a gente trouxe aqui pessoas extremamente preparadas para sanarem todas as nossas dúvidas. Então, já falo para você. Já curte, primeira coisa, já curte aqui. E segunda coisa, já manda a sua pergunta, porque o que a gente não responder aqui, se bem que eu acho que a gente vai responder tudo, a gente pode marcar uma outra para sanar essas dúvidas também. E eu quero agradecer e apresentar para vocês os nossos convidados. De primeira mão, de novo aqui, e é um prazer recebê-lo aqui novamente, Wagner, ele é superintendente do Detran. Olá, Wagner, tudo bem? Tudo bem, Suelen, e você? Obrigado, né, por ter me convidado novamente. Estamos à disposição. Ah, que bom ter você aqui de volta para a gente finalizar alguns assuntos, né, que a gente já começou a abordar lá atrás. E também trouxemos hoje aqui o Gustavo. Ele é leiloeiro. Muito prazer, viu? Sueli, prazer é meu. Obrigado pelo convite. Ah, muito bom ter vocês aqui. E só para vocês entenderem aqui a nossa dinâmica. O Wagner, como eu falei, ele trabalha no Detran, tá? Então, ele vai trazer todas essas respostas que a gente precisa entender no que compete ali o Detran. E aí, ficou faltando no podcast passado a outra parte dessa conversa, que seria o leiloeiro. E por que isso é importante, pessoal? A gente já tratou aqui também sobre golpes, né? Hoje em dia, a pessoa vê lá uma promoção e ela fala, eu vi no site do leilão, eu posso comprar, a Suelen é confiável, e a gente resolveu trazer esse assunto aqui à tona. Então, assim, vamos começar. Wagner, a gente já tratou disso, mas só para a gente relembrar e atualizar quem ainda não assistiu o outro programa, como que um carro vai parar no leilão quando a gente fala em termos técnicos ali? Então, o carro é apreendido, né, ele vai para o pátio, e depois de 30 dias, ele pode começar o processo de leilão. Pode ser iniciado o processo de leilão para aquele veículo ser vendido, né? Isso. E a gente Funciona até comentou assim. aqui que eu levei um susto, né, na Isso. ocasião, quando você me falou isso. Porque o veículo, ele pode ir para o pátio ali para o leilão, simplesmente porque ele está irregular, desde que ele não pagou o IPVA, por exemplo, tem algumas multas que não pagou o licenciamento, ou porque ele está lá com o pneu careca. Isso. E aí, se a pessoa não tomar ali os devidos cuidados da manutenção do seu veículo e dos seus documentos, ele pode ter ali o seu veículo apreendido e ele vai pro leilão. Se em 30 dias até ele não tirar esse carro de lá, esse veículo pagando tudo, o carro dele vai para o Gustavo. E aí, Gustavo, o carro tá lá com você. E aí que a gente precisa começar a entender, porque assim, veja... eu também não entendo nada de leilão. E aqui eu também vou tirar minhas dúvidas. Eu vou aproveitar. Você, a sua empresa, ela é pública, ela é privada, ela tem uma autorização, uma concessão? Como que funciona isso? Ela é uma empresa privada, né? E nós somos nomeados pelo Detran, sorteados, né? O Detran sorteia o leiloeiro e nós vamos por trás da nossa empresa para poder fazer essa preparação, começar a iniciar o processo de preparar o veículo para leilão. Ah, tá. Então você é uma empresa autorizada para ser leiloeiro. Eu sou um leiloeiro autorizado para poder fazer o leilão. Tá. E você só faz o leilão dos carros provenientes do Detran? Não, nós fazemos leilões de muita coisa, judicial, extrajudicial, Que legal. imóveis e Detran também. Outros órgãos públicos, prefeitura. E de privadas, não? Como, por exemplo, seguradora, alguma coisa assim também? De seguradora, não. Nós fazemos de empresas privadas, são os leilões extrajudiciais. São alienação fiduciária também, que é aquele que a pessoa comprou, não pagou, retoma, e existe uma lei específica para isso também. Ah, entendi. É muito interessante. E me diz, como que funciona esse trâmite? Né? O veículo foi para o pátio porque vamos imaginar que não foi feito o licenciamento dele. Aí o veículo foi para o pátio, ninguém acertou nada, ele vai para o leilão. E aí, como que funciona esse trâmite? De forma assim,
técnica e prática? Ó, do Detran funciona assim. Nós fazemos um credenciamento de leiloeiros, né? No caso, o Gustavo é um leiloeiro credenciado do Detran. Então, quando o veículo já está num período que ele pode ser leiloado, nós fazemos um sorteio de todos os nossos leiloeiros credenciados. E nesse sorteio, cada leiloeiro ele é definido, ele é direcionado para um pátio específico. Por exemplo, vou falar aqui da região metropolitana. Nós temos Caieiras, Barueri e Carapicuíba. Então, nesse sorteio, o leiloeiro X vai ser designado para o pátio de Barueri, por exemplo. Aí ele chega lá no pátio de Barueri, ele faz o levantamento de todos os veículos que podem ser leiloados, esses veículos que estão lá há mais de 30 dias, e assim começa o processo de leilão. Tá, mas esse sorteio você faz de um carro específico ou vocês esperam um volume de um determinado pátio e faz o sorteio? Não, o sorteio é do pátio. A gente já sabe, o Detran tem esse controle que o pátio está cheio, precisa ser feito um leilão para dar vazão naqueles carros. E aí nós fazemos um sorteio para definir qual leiloeiro vai fazer em qual pátio. Nossa, então tem que esperar o pátio ficar cheio para você fazer o... Normalmente sim. Né? Não necessariamente. Então deve ter uma demanda, né? Não necessariamente. O ideal não seria que o pátio ficasse cheio, seria que tivesse uma rotatividade, né? Dependendo do município, da quantidade de apreensões de cada município. Mas às vezes o pátio chega a ficar cheio e a gente tem que fazer o leilão. Tá, e aí essa é a documentação desse veículo, tá? Então vamos imaginar, ele tá no nome do José. E aí ele vai para o leilão dele e como que a gente faz com esse documento agora? Então, aí o documento ele continua no nome do ex-proprietário até ser feito o leilão. O trâmite do leilão é assim, ó, você faz uma publicação, né, em Diário Oficial, que aquele carro será leiloado. Então, por isso que pela legislação tem que esperar os 30 dias que o carro está dentro do pátio. Aí, a partir do 31º dia, pode ser feita essa publicação que avisa o proprietário do veículo que o veículo dele possivelmente vai para leilão. Por quê? Mesmo depois dessa publicação, ou depois que ele recebe uma correspondência na casa dele falando que o veículo dele vai para leilão, ele tem até a data do leilão para retirar esse veículo. Então, no dia do leilão, ele ainda pode ir lá e retirar o veículo dele. Ah, tá. Mas aí, se ele não retirar, o veículo vai ser leiloado, vai ser transferido para o novo arrematante. Ah, tá. Então, praticamente vai direto, né? Ó, o leilão vai ser só ali o meio disso acontecer. Isso, aí sai do nome do proprietário e vai para ele. E me diz uma coisa, Gustavo. Aí fica a pergunta. Os carros, né, chegaram para você. Você que faz essa avaliação... de valor? Como que funciona isso? O Detran também credenciou avaliadores, né? Ah, tá. Primeiro nós vamos levantar a parte legal do veículo, chassis, motor, etc, para saber o que realmente daria para colocar com documento ou não. Tem muitos veículos que fogem de uma portaria do Detran em questão de ano, né, para se documentar. 10 anos moto, 15, 20 carro e 25 caminhões. A partir disso aí só em questão de raridade que se pode colocar no documento, senão vai para sucata. Na portaria do Detran. Faz esse levantamento, aí encaminhamos para o avaliador para poder ele precificar. Colocar em cima da tabela, depreciar o veículo, né? Questão do... Tá amassado, não tá amassado, tá bem rodado, não tá. Aí ele deprecia e coloca o valor mínimo para a gente poder vender. Ah, tá. Então aí você já tá tudo certinho, aí você vai colocar ele para venda. Isso, essa parte de notificação também nós fizemos, né? Notifica o proprietário via Sedex e também Diário Oficial. Então... ele está documentado aí, se ele não tirar até a data do leilão, nós vamos vender. Ah, tá. E aí vai vender esse veículo. E me diz uma coisa, como que vocês fazem ali a precificação, você comentou, e esse pagamento desse veículo? Por exemplo, a pessoa quer comprar, o pagamento tem que ser à vista, como que funciona isso? O pagamento à vista, com mais 5%, né, de comissão do leiloeiro, que é regido por lei. Ele nos paga essa comissão. Com esse dinheiro recebido, quitado, né, o que dá para quitar em questão de débito. Às vezes o veículo tem 10 mil de multa e IPVA e é vendido uma moto, por exemplo, por 6 mil reais. Quem recebe primeiro é a preparadora, o leiloeiro, né? Depois, na sequência, guincho e estadia. Também é uma lei que fala sobre isso, né, que rege, é uma lei federal. E depois começa a se pagar IPVA, multa Detran e multa de outros órgãos.
Ah, tá. E aí cai naquela história que a gente conversou. Se não conseguir pagar tudo, esse débito vai continuar com o antigo proprietário. Não, nada a mais vai estar naquele veículo, vai ser para o ex-proprietário. Ex-proprietário. Ele que vai continuar com essa dívida aí, indo para dívida ativa e tudo. Isso. E essa pessoa que vai pegar o carro, ela vai pegar o carro com o documento ok, limpinho, certinho nessa questão, né? Mas assim, me diz uma coisa. Eu já vou fazer essa pergunta já, porque eu acho que é a mais importante aqui. O leilão, ele funciona só presencial ou só online, ou funciona os dois? E a segunda pergunta, que é a mais importante, a que ganha aqui todas as perguntas aqui, eu quero comprar um carro no leilão, porque é vantajoso para mim. Como saber se esse leilão é de confiança ou não? Principalmente esses que a gente encontra em site. Como que eu consigo checar se ele realmente é uma autorizada, não é um golpe? Como que funciona isso? Qual a dica que você teria para nos dar? Então vamos lá. Respondendo a primeira pergunta sua, o leilão ele é online de uns 5 anos para cá, ele passou a ser praticamente 99% online. Existe alguns ainda híbrido, mas no caso do leilão Detran e outros aí está sendo somente online. E isso está proporcionando muito golpe. Muito golpe. O pessoal tem clonado os sites verdadeiros, que no nosso caso é sumareleilões.com.br, né? Eles colocam lá sumareleilões.com, sumareleilões.org, sumareleilões.br, e todos esses são... Um detalhezinho que já confunde. Confunde. Eles fazem a cara do nosso site e com aquelas mercadorias que realmente chamam muita atenção, né? Carro de 200 mil por 60. Aí a pessoa anima, acaba comprando e caindo no golpe. A nossa dica de ouro para isso principal, não compre sem visitar a mercadoria antes. Se não puder visitar, for de outro estado, for de outra cidade, contrata um correspondente que vá até o local para realmente averiguar isso. Os golpistas, eles batem forte. Aconteceu conosco agora há poucos dias. A pessoa entrou em contato conosco, estava participando de um site falso, acabou descobrindo nosso telefone, entrou em contato, nós falamos para ele que era falso. Aí ele ligou na empresa do golpista, o golpista falou que o falso era nós, e ele acabou pagando e perdeu o dinheiro. Nossa. Então isso tá muito sério hoje em dia. E também entrar no site da junta comercial realmente, né? Na junta comercial, puxar o leiloeiro, puxar o telefone, ligar para o leiloeiro que está no site da junta, porque o pessoal também, eles pegam e falsificam a lista. Se for pelo leiloeiro lá, eles falsificam a lista e muitas vezes eles usam o nome de leiloeiro verdadeiro. Nossa, então de qualquer forma, pelo que eu tô entendendo aqui, ainda a melhor saída é checar, é ir ver o veículo no caso em questão aqui. Sim. Mas aí você comentou, a gente tem a parte mais online hoje desse leilão. E mesmo assim, eu quero comprar, eu posso ir lá ver o carro? Sim, a visitação ela é obrigatória. Ah, tá. Até porque é mais seguro, né? Porque eu vou comprar um veículo, eu preciso, no mínimo, saber como que ele tá, ver. Realmente, eu acho que é o mínimo, né? Sim. Por se dizer, assim. Hoje em dia, as máquinas, né? Elas corrigem risco e etc. Né? A gente não faz um Photoshop no veículo, mas as risco, qualquer detalhe no veículo, você acaba não vendo se não for em loco, se não for pessoalmente. Tá, então a dica de ouro aqui... Visite a mercadoria. Visite antes de comprar e, se não puder, antes de pagar. Não paguem. Não confie no pessoal. E aí também, se você for de outra cidade, como você falou, compensa contratar um correspondente para ir lá, checar se é real, se tá certinho ali. Essa é uma dica legal. A pessoa vai chegar, porque eles usam geralmente um pátio verdadeiro. Como referência. Falso. Isso. Eles anunciam que o pátio a pessoa vai lá, de fato, existe o pátio, existe o local. A pessoa vai lá, vai apertar, fala, vocês estão com leilão desse veículo? Aí vai ver que é falso. Porque se ele digitar no Google lá, vai aparecer a imagem do local, ele vai ver que é um pátio, ele fala, não, eu vi aqui, é um pátio, né? Nossa, muito interessante isso. E me diz uma pergunta, acho que agora, Wagner, você queria conseguir me responder. Esse carro foi para ele, para o leilão. Só que de repente ninguém comprou esse carro. E como que fica? Ele fica lá com ele? Ou ele volta para algum lugar? Como que fica? Não, ele fica no pátio. Ele volta pro pátio. Na verdade, ele não sai do pátio, né? Assim, porque a empresa de leilão,
o leiloeiro, ele vai até o pátio e faz o leilão no pátio. Tá, então quando eu for, no caso, se eu for comprar um carro assim, eu vou até o pátio. Isso, até o pátio. Por isso que gera, isso que você falou agora, gera mais confusão ainda, né? Sim, ele vai no pátio do Detran. No caso de veículos leiloados pelo Detran, então a gente tem uma dica importante para o pessoal que vai comprar um carro que é leiloado pelo Detran, é isso que o Gustavo falou da questão do endereço, né, do site. Principalmente assim, as pessoas elas têm que desconfiar sempre. Então, se você vê um carro que custa 300 mil por 20 mil, já desconfie que tem algum probleminha ali. E aí, para você ter certeza, entra pelo site do Detran. No site do Detran vai ter todos os leiloeiros credenciados, vai ter todas as plataformas de leilão que esses leiloeiros trabalham, que a pessoa pode acessar essas plataformas já tem pelo um link site direto do Detran. aí Isso. sim, ó, muito mais seguro, Você está entrando né? pelo site do Detran no link do nosso leiloeiro credenciado. Aí você vai ter essa segurança. E dentro do nosso leilão, existe essa questão da visitação que o Gustavo falou, que é uma questão legal, né? Tem que ter essa visitação. Só suspendeu na época da pandemia, por motivos óbvios, mas agora todo leilão existe a visitação. Tá. Então, você tem que ter medo, sim, de comprar, mas, na verdade, você tem que ser cauteloso, né? E esse medo tem que te levar a ter uma ação que é realmente verificar, conferir, ou no site do Detran, no site da Junta Comercial. E mesmo assim, como a gente está falando de site, eu ainda aconselho, além de tudo isso, realmente aí ver pessoalmente esse veículo, porque é o que vai fechar com chave de ouro ali toda a sua pesquisa, a sua apuração, né? Só aqui, ó, respondendo outra pergunta. Pode ocorrer o risco de, muito embora você já tenha falado aqui, que os débitos e problemas desse antigo proprietário vão ficar para ele, para o novo proprietário não vai nada, mas ainda corre algum risco de repente, sofrer algum bloqueio judicial, alguma coisa, esse novo proprietário? Já teve alguma coisa assim? Risco acontece, pode acontecer. Principalmente por conta da pandemia, né? Alguns débitos retornaram aos veículos, mas isso é ajustado pelo Detran. Tá, mas aí, por exemplo, a pessoa comprou dele agora, né? Teoricamente, comprou dele e estava tudo certinho, mas eventualmente aconteceu de ter um bloqueio. É raro, mas acontece. É raro, mas Às acontece. vezes um banco, alguma coisa, ele foi notificado também, ele perde o prazo igual o proprietário. E às vezes ele entra na justiça, acaba entrando um bloqueio, mas automaticamente na sequência nós conseguimos e aí encaminhar vocês o que Detran, fazem e isso. o Detran desbloqueia. Tá. Então, isso aqui ele já respondeu. Tem mais perguntas aqui que eu preciso ver com vocês, que senão as pessoas vão realmente me brigar comigo, porque foi um dos assuntos mais pedidos. Mas enquanto eu procuro aqui as perguntas, pode ir falando aí o que vocês acham interessante, como que funciona essa dinâmica, como que funciona tudo isso. Deixa eu só achar aqui as perguntas. Essa questão do site é interessante o pessoal ficar atento, que é assim, ó. Site que realmente é credenciado ao Detran, como o Gustavo falou, é .com.br. Se a pessoa vê um site que é só .com ou .org, não é site credenciado ao Detran. Então tem que ficar alerta a isso. Isso é muito importante. O mais interessante é ela entrar por meio do portal do Detran, né, nos sites dos nossos credenciados. Mas fica essa dica para o pessoal. Se for só .com ou .org, não é veículos leiloados pelo Detran. Tá, e tem assim, mais alguma dica? Vamos supor, o carro, eu vou comprar um carro, eu não entendo exatamente de veículo, né? E quando eu for comprar um carro lá, você já vai estar com preço mais acessível, porque ele é um carro de leilão. Só que como que eu vou saber? Eu vou comprar, teoricamente, às cegas, né? Porque eu não entendo muito também, aí eu vou chegar lá, ele tá aparentemente até bonito, tem um risquinho ou outro, mas e aí, ele tá funcionando? Como que... tem alguma garantia, vamos dizer assim, ou não? Eu vou comprar ele do jeito que ele tá, mas eu não sei como que ele tá, porque eu não dirigi esse carro, e aí amanhã eu tô na rua ali dirigindo e tem algum problema, e aí? Porque a gente sabe que se a gente comprasse de uma empresa, a gente teria aí um vício, poderia ter algum tipo de reparação. E no caso de leilão, como que fica essas garantias também? Leilão não dá garantia, não tem garantia, até não cai na lei do consumidor também, né? É uma modalidade diferenciada.
a pessoa que adquiriu o veículo ele já tem que pegar, levar no mecânico alguma coisa. Quando é Detran, presume-se Detran, DR, que esse veículo estava rodando quando a polícia parou. Então, ele foi ao pátio funcionando. Agora, existem outros veículos de empresas ou não, que podem ser veículos parados já, veículos de prefeitura, que muitas vezes o pessoal tira as peças lá para poder tirar de um e colocar em outro. E aí o comprador tem que levar o mecânico junto para poder avaliar o que vale a pena e o que não vale a pena ele comprar. Ah, tá. E assim, essa precificação, você já até chegou a comentar, mas só para eu entender melhor. O Detran vai passar o valor para você, que é o mínimo que você tem que vender, ou é o valor da tabela? Como que funciona isso? Tem uma depreciação da tabela? O Detran ele tem alguns avaliadores credenciados, que já têm experiência já, que eles precificam, eles calculam o preço do veículo em cima de uma tabela, geralmente é a FIP. Aí eles fazem tipo uma depreciação daquilo ali. Que chega assim em termos de quanto, mais ou menos? Assim, se o carro tá bom. Geralmente eles colocam 50%, 55% do valor da... Ah, tá. Então, em tese, praticamente a gente não vai ter um desconto igual a gente vê por aí de 80%, 90%, né? É um carro que vai voltar a circular, é bem difícil. Em ter tese esse seria desconto. 50% no máximo. É, isso mesmo. Essa é uma média. E aí a gente vai colocar aí 5% que você falou a mais. Isso, que depois o comprador acaba pagando 5% a mais pro leiloeiro. Tá, então é interessante. A gente, além de mandar alguém para conferir, ou você ir lá pessoalmente, ver se esse carro existe realmente, o interessante é que se você não entenda de carro, você levar ainda um mecânico para ver se vale a pena. Porque às vezes pode ser que o custo para arrumar aquele veículo não seja interessante. Então, seria o mais adequado, porque depois não vai ter garantia. Você comprou, vai morrer na sua mão, se for o caso. Sim, por exemplo, o Gustavo mencionou, né, que o carro ele foi apreendido, ele estava rodando, mas às vezes o carro fica 2, 3 meses no pátio. A bateria, né, vai arriar. Então, a pessoa não vai conseguir tirar o veículo, não vai conseguir sair com o veículo andando. Provavelmente ela vai ter que contratar um guincho. Levar para oficina. Então, vai ter alguns reparos ali, né? O veículo. E assim, mas na sua prática, no dia a dia, você acha que realmente compensa, assim, as pessoas adquirirem esses veículos do leilão? Compensa. No final das contas, você acaba pagando um veículo, vamos falar, em valor de 100 mil, no final das contas, acaba saindo 80 para ele. Ele acaba ganhando seus 20 mil reais aí de compensação. Depende da ocasião. Tem ocasião que até menos. Fica mais vantajoso ainda. Entendi. E quanto... não sei se essa pergunta vocês saberiam me responder, mas quando a gente vai falar de seguro para um carro que saiu de leilão, tem alguma... Eles não querem? Fica mais caro ou no fundo tudo é a mesma coisa? O preço vai ser o mesmo desse seguro que eu vou contratar? Então, depende muito do veículo e da seguradora. Já houve casos que a seguradora não quis fazer porque era veículo de leilão. E outros casos que a seguradora fez, a exemplo de seguradoras grandes, fizeram 100% normal da tabela FIP, mesmo o veículo sendo de leilão. Então, não sei como é que eles mensuram isso. Mas se o seu veículo lá vale 100 mil, você acabou comprando ele, pagando, arrumando, e ele tá para você por 75 mil, ou seja, 25% a menos. E na hora de fazer um seguro, a seguradora acabar segurando em 75% de uma FIP, você está na vantagem do mesmo jeito. Foi vantajoso. Você deixou de desembolsar aqueles 25% e o carro também está sendo segurado 25% menos. Entendi. E me tira uma curiosidade. Aí nessa compra desse leilão, tem carros, obviamente, que vai ter mais procuras, né? Esse apareceu ali, talvez no site, esse aqui vai ter muito mais procura do que outros. E tem ali alguma disputa mesmo de alguém pagar mais ou não? Ou é aquele preço e quem fechar primeiro levou? Não, tem muita disputa. Tem disputa? Hoje em dia o volume muito grande é moto, né? De apreensão. Sério? Aprende 70% moto, 30% de carro, geralmente. E moto tem muito comprador e muita disputa. Às vezes a mercadoria começa lá por 3, 4, sai por 9. Sério? Às vezes tem 20 pessoas brigando naquele lote. E ainda assim compensa? Essa briga ainda compensa? Não, ainda fica mais mesmo barato. Crescendo, ainda fica mais barato ainda do que ele fosse comprar isso aí numa loja. Que interessante isso, gente. Né? Legal, né? É interessante saber esses pepinos. Mas assim, briga, essas coisas não saem, né? Porque... Não briga, não. Mas assim, online, sai né? aquela coisa assim... Essa disputa, né? Geralmente a Que pessoa não legal. quer perder, né? Não quer deixar de
Eu posso mais que você, eu vou pagar um pouquinho mais. Geralmente é isso. E aí, mas assim, quem é mais... Esse leilão vai acontecer ali na internet em um dia, ou não? Como que funciona isso? Depende do volume. Geralmente, nós estamos colocados aí em leilão, às vezes, uns 250 unidades, né? Com documento entre carro, moto, caminhão, por dia. Se tiver 500, vão ser 2 dias. Ah, tá. E aí vocês abrem um leilão, por exemplo... Inicia, vamos falar, 10 da manhã, ele vai acabar umas 5, 6 da tarde, direto. Tá, entendi. E aí Justamente por causa da disputa que tem e acaba atrasando o processo, né? Mas aí, nesse tempo aqui que a gente tá falando, não dá pra pessoa ir lá ver o veículo? Como que funciona? Por isso que ele tem que ver isso antes. Geralmente uma semana antes está aberto para visitação, para ele poder ir visitar. Ah, tá. Então quer dizer que o carro foi pra vocês. Você vai fazer você foi sorteado, você pegou aquele pátio e vai fazer o leilão daqueles 200 veículos que tem lá. Aí antes, você já foi lá, viu tudo certinho. Antes, você já avisa que tem aqueles carros, mas vai com foto e tudo? Sobe no site com as fotos, pelo menos uma foto dianteira com lateral, traseira com a outra, lateral, foto interna. Geralmente nós fazemos uma foto do motor do veículo para divulgação. Tá. Mas isso não deixa de divulgar também que está aberto para visitação uma semana antes para o pessoal ir visitar em loco lá. Ah, tá. Então é legal você já, quem quer comprar, ficar esperto. Já fica acompanhando o site. E aí, quando ele percebeu que subiu um lote novo, ele escolhe mais ou menos ali, vai lá conferir. Aí, no dia que você abre o leilão ali oficial, a pessoa já sabe o que ela vai comprar. E ela pode comprar por ali, é isso? Sim, ela se credencia na nossa plataforma e participa do leilão. Ah, tá. Só pegando um gancho, Suelen, nessa parte, que é assim, ó, todo leilão do Detran tem um edital. E nesse edital, que é publicado também no Diário Oficial, no site do Detran, vai ter os termos e as condições dessa venda, né, desse leilão que vai acontecer. Então, essa visitação também vai estar nesse edital. O que a pessoa vai ter que pagar também vai estar nesse edital. Então, é interessante a pessoa consultar o site do Detran, olhar o edital, vai ter tudo ali discriminado, quais são os dias que ela pode visitar, quais são os veículos que vão ser leiloados, quem é o leiloeiro, quem é a plataforma, tá tudo nesse edital. Que legal! Então quer dizer que eu posso já começar a ver isso tudo já direto no site do Detran. Sim. E aí eu já sei que pátio que vai estar, Sim, que nesse edital também leiloeiro. vai ter o endereço do pátio, quem é o leiloeiro, quem é a plataforma. Aí fica tudo muito mais certinho. confiável, né? Sim, Porque você já tem ali do próprio Detran, já tem os nomes. Isso. Se algo não bater, é porque você já sabe que tem alguma coisa estranha ali no É meio uma do publicação caminho. oficial, vai sair no Diário Oficial. Entendeu? Então a pessoa tem mais segurança se ela consultar o site do Detran. Ah, muito interessante isso. E assim, e esses leilões, enfim, tem algum dia certo para acontecer ou não? Chegou lá, vocês que determinam de acordo com a disponibilidade de vocês para soltar o leilão? Ou é tipo assim, não, toda quinta-feira, não tem. Geralmente nós passamos para o Detran a data e o Detran acaba validando. Porque se o Detran passasse para nós poderíamos ter outro leilão no mesmo dia, né? De outra empresa, ou um leilão judicial, não daria para fazer no mesmo horário. Então nós encaminhamos para o Detran uma data e o Detran acaba nos autorizando, vai validando isso. Ah, tá. E é essa data que vai para o edital. Então, primeiro vocês conversam, ajustam tudo isso para ser publicado no edital, para assim as pessoas poderem comprar. E quem pode comprar? É só pessoa jurídica ou qualquer pessoa? Pessoa física, pessoa jurídica podem comprar? Qualquer pessoa física maior de idade ou pessoa jurídica também pode participar do leilão. Essa dica do Wagner, questão do edital, aí é importante para qualquer tipo de leilão. Viu? Qualquer tipo de leilão existe um edital dando as regras dele. Principalmente em leilão judicial, que às vezes tem uma peculiaridade dele lá em questão de débitos que a pessoa tem que assumir, vai comprar um apartamento, um condomínio que ele tem que pagar, às vezes é por conta dele, o condomínio está descrito no edital. O edital tem que ler. Sempre. Sim, interessante. E aí, para a pessoa achar isso no site do Detran, ele pode colocar no campo de busca leilões. Leilões. Aí né? automaticamente já vai vir a página de referência ali para a pessoa ou no clicar. campo de busca ou dentro do site do Detran, logo na primeira página tem uma parte veículos. Clica ali, aí mais embaixo rola a barra. Lá embaixo vai ter leilões. Aí clica em leilões, vai aparecer os editais, as datas, tudo certinho. Essa questão das datas também é interessante a gente falar, que existe uma legislação
que a gente tem que cumprir determinados prazos. Então, assim, para a gente fazer a publicação, como eu falei, depois de 30 dias o veículo pode ser leiloado. Isso não é da cabeça de ninguém, é uma legislação, né? Por isso que a gente pode fazer esse leilão. Aí depois que passa esses 30 dias, a gente também tem que fazer essa publicação, que demora mais 45 dias. Eu não vou falar aqui todos os prazos, porque eu posso me confundir, mas aí tem a legislação, que é a Resolução 623, tem o CTB também, que o pessoal pode consultar. Por isso que a gente segue alguns prazos, por isso que às vezes a pessoa pensa assim, mas demora tanto para sair o leilão? Por quê? Porque existem esses prazos legais que a gente tem que cumprir até o leilão ser feito. E aí, no caso, como o Gustavo falou, eles passam uma data para nós, né, para a gente publicar no site quando que vai acontecer o leilão. Mas eles passam essa data também com base na legislação, depois que foram cumpridos todos esses prazos. Ah, entendi. E aí, mas a partir do momento que eu comprei, paguei esse veículo, levei, automaticamente eles vão ter alguns dias, na verdade o Detran, para passar o carro para o meu nome só. Sim, tem o prazo de transferência, né? Que são 30 dias. Ah, tá. Então eu levo A pessoa o carro tem 30 hoje, tá. dias para transferir o veículo. E se caso, sei lá, eu for comprar o carro, comprei tudo, mas aí na hora que eu fui pagar, não paguei. Como que faz isso? Outra pessoa já entra ali na hora para me substituir? Ou eu que falei que ia comprar, por exemplo? A gente vê muito em filme isso, né? A gente... Não, eu compro. Aí a pessoa, na hora que vai falar, tá bom, agora paga. Aí a pessoa não tem dinheiro. E aí, ela tem alguma penalidade por isso? Tem sim. Uma pergunta boa também. Ela sofre uma multa que justamente está descrita no edital. 20%, ela perde 20%. Nós vamos acabar judiciando ela em questão de 20%. Que legal. De multa por Quer ter dizer, participado e ter atrapalhado o processo de leilão. que legal. Em alguns leilões isso é bem sério. O leilão do Exército, que fizemos agora há pouco tempo também, eles mandam, eles notificam, eles pegam e a pessoa fica 2 anos impedida de participar de qualquer outro tipo de leilão. Não, é porque é extremamente importante isso, né? Porque a justo, pessoa, né? no calor do momento, É. ela não fez as contas de quanto ela tem, ou às vezes ela quer só pra perturbar alguém, pra poder sei lá, o que passa na cabeça das Atrapalhar pessoas. o processo né? mesmo. E aí simplesmente ela fala, eu vou dar, depois não tem, tá contando com o dinheiro que ela não tem. Então é bom as pessoas tomarem cuidado, viu, gente? Você quer comprar, além de você fazer toda essa checagem, você tem que saber se você realmente tem dinheiro, porque se você for lá e der o lance e falar que você quer e não pagar, você vai sofrer aí uma penalidade que eu acho muito justa, né? Justo. Porque senão vai virar bagunça, né? Vira, né? A gente sabe que vira. E a gente tá falando aqui, em especial, do Detran, porque o Wagner tá aqui também sanando algumas dívidas nossas. Mas assim, por exemplo, no seu caso agora, que eu te conheci, se eu for comprar um carro de leilão, eu já vou comprar com você. Enfim, mas aí eu não preciso comprar só carro dele, porque o dele foi pro edital. Dele que eu falo que ele está representando o Detran, tá, gente? Mas, por exemplo, você falou que faz outros leilões de outras empresas. E aí eu conheci você, confio agora porque eu sei que você é correto, está trabalhando corretamente, e vou comprar de você. Como que funciona o seu? Eu também vou abrir lá, vou achar todas as outras empresas. O procedimento é similar ou não? Como que funciona isso? Bom, vai acessar o site, vão ter várias caixinhas, nessas caixinhas vão estar lá as datas dos leilões e quem está vendendo. Ah, tá. Quem está vendendo. Se ele é um leilão judicial, se ele é um leilão extrajudicial. O leilão extrajudicial é o proprietário mesmo que a gente coloca para vender, né? Ele pode ser veículo, maquinário, imóvel. E tem os leilões judiciais também, que são os leilões que nós somos nomeados pelo juiz para poder fazer. Tá. Leilões do TJ, TRT, os trabalhistas, né? Que também são nomeações do quais o juiz nos nomeia para poder fazer esses leilões. Que interessante. Depender do lado que você tá do cliente, ninguém vai querer conhecer o seu serviço, né? Ali a outra parte, vai pro leilão, o cliente perdeu. Mas enfim, me diz outra coisa. Aí eu comprei o veículo online seu lá. E eu posso ir no dia seguinte retirar, mesmo que o meu documento só vai sair daqui 30 dias? Como que funciona isso? Então vai estar descrito no edital, muda muito de situação para situação. Vamos falar prefeitura, geralmente 15 dias após estar no edital descrito que vai ser a liberação, começa daquela data até uma data limite. Também coloca para ele, porque às vezes a pessoa compra e deixa no pátio. É comum.
A pessoa compra, paga e não retira. Aí você coloca para ele. No edital está descrito. A partir do 31º dia começa a ter multa diária para ele, entendi. para forçar a pessoa a tirar também do pátio. Mas já acontece muito da pessoa comprar e não pagar. O que acontece? A pessoa compra o veículo e não vai retirar. Acaba comprando muito veículos, talvez não tenha. Não se preparou, né, para para poder ter espaço para poder colocar o que ele comprou. Por isso que é bom pensar tudo antes, né? Fazer o esquema ali certinho, porque é prejuízo, né? Prejuízo. Porque é pátio para tirar. A pagar depois multa, né? E se a pessoa também comprou, pagou certinho e ela não quiser retirar também? Ela vai ter que retirar de qualquer jeito e vender depois. É não, isso? vamos falar assim, no caso. Eu comprei e paguei. Porque você falou assim, se eu for comprar e desisto, eu vou levar uma multa. Porque eu falei que eu ia pagar, vou levar uma multa de 20%. Ah, mas eu paguei. Mas aí depois eu me arrependi, não fui buscar, também acabei gastando todo o dinheiro para comprar o veículo, fiquei sem o dinheiro para ir buscar o veículo. Vamos imaginar que eu estou em outro estado, aí não calculei bem essa logística e eu não quero pegar mais esse veículo. O que eu posso fazer? Tem alguma solução? Ele vai ser leiloado novamente. Sério? Vai ser leiloado novamente. E eu perdi todo o dinheiro que eu paguei? Você perde todo o dinheiro. Vai estar descrito isso no edital também. É algo muito sério, né? A pessoa tem que pensar bem antes de tentar comprar, né? Tem que ter certeza. Faz sentido, né? Porque vai ficar lá, né? Não pode ficar lá. E tem algum prazo? Tipo assim, se ela também não buscar em 30 dias, ele vai para leilão novamente? Ou cada leilão, não, ou cada leilão, situação, vamos falar assim, 60 dias já consideram abandono e aí começa o processo de leilão novamente. Entendi. Isso geralmente para os órgãos públicos, né? Órgãos públicos. E leilão de particular não é difícil acontecer isso. E é comum também leilão de particular? Tem bastante, de empresas vendendo frotas de veículos. Que interessante. E como que funciona também, assim, para a empresa, ela contrata simplesmente o seu serviço para você fazer a venda, porque o leilão, ele dá transparência e divulgação, ampla divulgação. É comum você vender um veículo seu, particular, e aí você vender o veículo, um amigo seu chega e fala, pô, se eu soubesse que estava vendendo, eu tinha comprado. Faltou o quê? Divulgação. Por isso que as empresas procuram os leilões para poder vender a frota delas pela ampla divulgação. O maior número de comprador automaticamente alcança um preço melhor para a empresa. Ah, tá. Porque de repente ela tá apertada, ela quer se desfazer, quer fechar, qualquer coisa do gênero. Nem só isso, não. Às vezes é só trocar a frota mesmo. Ela precisa comprar veículos novos, etc. Entendi. Daí ela tem que acabar desfazendo daqueles que estão um pouco mais rodados. Então a gente tá falando de uma solução também, né, para as empresas, isso. Acho que nem todo mundo sabe, né? Que Sim, interessante isso acontece disso. bastante. Acontece muito de várias empresas que trocam a frota através de E leilão. aí ela faz também tudo de uma vez, né? Ela não precisa, praticamente, ela vai fazer tudo de uma vez. São duas situações, né? Ela acaba recebendo tudo de uma vez só, que é muito legal. importante para ela, e ela sai da lei do consumidor, daquela dela vender para um particular amanhã e ela tem que dar garantia lá de, sei lá, de 60 dias, câmbio, motor, como era um garagista. Eu tô adorando. No leilão ela fica isenta disso. Gente, dá pra... Já tô tendo várias ideias, olha eu aqui, ó, já tô viajando aqui. Muito interessante isso. Você vê, a maioria das pessoas não sabem dessa informação. Sim. É muito interessante, porque às vezes tem uma empresa que realmente quer trocar a frota e ela já fica pensando realmente nisso, vai ter que responder depois por eventuais vícios. E dessa forma já está mais seguro, tem publicidade, ela consegue comprovar que não está fazendo nenhum fraude, né? Nenhuma fraude, porque ela está tudo claro ali. Até porque se ela estivesse fazendo fraude não ia para leilão. Sim, independente também, nós vamos, de qualquer jeito, sendo empresa particular ou não, nós vamos checar a parte de chassis, motor, né? Em questão de numeração, se está tudo em ordem. E foi até bom você ter tocado nesse ponto, porque acho que a gente até falou alguma coisa sobre isso, mas vai que acontece de ir para leilão, para o pátio, para leilão algum veículo clonado e depois vocês descobrem. Como que fica essa situação? Já aconteceu isso? Já aconteceu, conosco não acontece, porque nós fazemos também os veículos com documento, nós passamos pela vistoria, uma empresa, contrata a empresa de vistoria, para isso também, para ela poder também validar que aquele veículo é bom. E caso isso venha acontecer, existe um seguro das vistorias para poder estar indenizando o comprador em relação a isso. Que interessante isso. Muito interessante. E nesse leilão, você recebe, por exemplo, ele até já tinha comentado anteriormente,
que é feita uma avaliação ali, de repente o carro deu PT, então não se aproveita nada, vai para o lixo apropriado, né? Outros vão para o desmanche para poder vender algumas peças. E aí vai para você alguns outros carros. E colisão também, mas que dá para a pessoa arrumar e funcionar ou não? Eles têm que estar todos, no mínimo, mais ou menos... Pequena colisão sem problema nenhum. Ele vai com documento, etc. Desde que comprova ali que não teve dano estrutural, ele pode ser vendido novamente. Agora, o veículo bateu de frente ali, mesmo que a batida seja pequena, mas estourou o airbag ou qualquer outra coisa, já não colocamos esse veículo com documento. Entendi. Porque um airbag hoje em dia é muito caro e acaba saindo, foge um pouco do preço, né? Tá. E também vai comprometer ainda mais a segurança da pessoa. Então seriam só colisões, batidas leves que não comprometem a estrutura ali do veículo, né? Geralmente sim. Com documento sim. Tá. Esses carros recuperados são, em regra, de seguradoras, né? Que aí elas também têm um contrato, talvez, com vocês. As seguradoras que fazem muito dessa forma também, mas tem aquela classificação lá do média monta, grande monta. Grande monta não pode voltar a circular. Média monta volta, né, Wagner? Volta. Ela volta a circular depois de fazer um laudo do Inmetro, né, para garantir que o veículo tá que interessante. Faz um laudo Inmetro, depois que libera a documentação para poder transferir para o nome do comprador. Entendi. E mesmo sendo, vamos supor, você faz essa venda aí de leilão para outras empresas privadas e outras tantas que você mencionou aqui. De qualquer forma, são vocês que vão passar o documento correto para o novo comprador também. Nós sempre validamos a parte do veículo em questão chassi, motor. Se tiver se vê que o veículo está com o motor trocado ou qualquer outra coisa que a pessoa não vai conseguir documentar, às vezes acontece muito com a prefeitura. Nós vendemos ele, só que informa ao comprador, a regularização desse motor fica por conta do comprador. Vai estar descrito no site, bonitinho, para a pessoa não comprar sem saber. Ainda tem isso também, interessante também. Mas aí, no caso, eu comprei o veículo dele, vamos supor, eu comprei, eu vou ficar no cadastro dele, o cadastro dele automaticamente vai pro Detran. E aí eu vou com algum documento para passar esse veículo pro meu nome? Como que é esse trâmite aí? Para passar, eu comprei dele o veículo, agora vai demorar, você falou às vezes de 30, 60 dias, a depender ali, para eu ter o meu documento no meu nome. Só que como que funciona esse trâmite? Ele que te informa que eu comprei ou eu que te informo que eu comprei dele? Não, o cidadão ele vai ter que entrar no site do Detran. Aí no site do Detran, nessa aba que eu comentei, de veículos, ali vai ter todos os documentos que o cidadão tem que apresentar para transferir o veículo para o nome dele. Então, assim, esse documento, como tinha antigamente o CRV, que hoje é o ATPV, no caso do veículo leiloado não vai ter, né? Porque, assim, esse documento está com ex-proprietário, a gente não sabe onde que está. Mas aí tem uma documentação específica para a pessoa conseguir fazer a transferência. Então, não é o leiloeiro que vai passar a documentação para ela. É uma documentação que ela tem que olhar qual que é no site do Detran e fazer o agendamento em alguma das nossas unidades para fazer a transferência do veículo. Mas aí eu saio com o quê? Eu comprei dele, sai algum papel? Nós fornecemos a nota de venda e leilão e o edital. E aí eu pego esse documento junto com os outros que estão discriminados no site que eu preciso e entro em contato com vocês, mando, envio bonitinho e aí sim vocês vão me dar um novo documento. Isso, com aí meu sai nome, um novo tudo certinho. Documento no nome do arrematante. E consta ali como leilão? Consta. Que é veículo leiloado no documento. Isso de alguma forma pode impactar quando eu for vender também? Também. É que geralmente moto e carro de valor menor, o pessoal não se importa muito. Você compra um veículo de valor de alto custo, né? Entendi. E esses carros que ele falou que eles não vão vender lá, que eles não podem vender, porque houve uma batida e comprometeu essa estrutura do carro. Vocês fazem o que com eles? Então, na verdade, assim, a gente precisa separar aqui as situações. Por exemplo, os veículos leiloados pelo Detran são aqueles veículos de apreensão administrativa. Como eu expliquei da outra vez que eu vim aqui, são os veículos que são apreendidos pela Polícia Militar
e aí eles entram no pátio e eles podem ser leiloados depois de 30 dias. Esses veículos, eles vão passar por uma avaliação, que são avaliadores credenciados ao Detran, e aí existe 3 classificações diferentes. Ele pode voltar a circular, que a gente chama de veículos para circulação. Eles podem também as peças podem ser vendidas para desmontes credenciados ao Detran, ou podem ser vendidos como sucata reciclável. Então, depois que foi feita a avaliação nesses veículos de apreensão administrativa, que foram apreendidos pela Polícia Militar, aí os nossos leiloeiros credenciados vão vender de acordo com aquela avaliação. Entendi. Aí também tem a questão dos outros órgãos ou empresas privadas que contratam leiloeiros que são credenciados ao Detran, mas trabalham com várias outras empresas, que aí o trâmite é totalmente diferente. Mas o trâmite do Detran para leilão é esse que eu acabei de explicar. Ah, entendi. Em relação a isso que você mencionou agora, que a empresa quer vender os seus veículos, vamos imaginar aí pelo exemplo que você deu mesmo, que eu achei interessante. Ela quer trocar a frota dela, ela quer trocar. Ela que coloca o preço e dá para vocês? Quem vai fazer essa precificação? Porque até então, quando a gente estava falando do Detran, eles possuem um avalista que vai dar um valor ali abaixo ali da tabela FIPE, ok? Mas eles que vão precificar, vamos dizer assim, de acordo com as condições do veículo. Agora, no caso da empresa que quer vender, ela segue o mesmo rito ou ela que te fala, eu vou vender pela tabela FIPE? Só que aí não venderia, né? Porque se é leilão, todo mundo... Eu imagino, tá? Aqui sou eu pensando. Se eu vou comprar no leilão é porque eu quero pagar mais barato. Mas existe isso mesmo? É a empresa que precifica ou vocês que... Geralmente nós damos uma sugestão de preço para a empresa e a empresa, ela valida a sugestão ou ela põe o preço que ela quer. Mas nunca chega na FIPE, com certeza. Nunca chega na FIPE, entendi. Às vezes chega. Nós fizemos agora um leilão hoje do Sebrae, o Sebrae colocou 12 vans no preço FIPE. Preço FIPE. Não vendeu nenhuma. Ah, sim. E agora, entraram em contato depois do leilão, qual seria a sugestão de preço? Aí nós vamos colocar uma avaliação de 70% da FIPE, que eu tenho certeza que vende todas. Porque daí gera disputa. Uhum. E aí vai vender todas. E ainda corre o risco de vender um pouco a mais, né? Porque aí tem aquela coisa, eu já pago aconteceu tanto. muito de vender a mais. Que interessante. Mas no leilão presencial, nós parávamos o leilão e falávamos, escuta, já está em 12 mil, vale 11 e vocês estão brigando ainda. E às vezes a pessoa brigava. Ai, que speed de briga, né? Vamos brigar. Às vezes estava com o pai, com os filhos, o pai com a mulher, o marido e a mulher, aí outro também, casal lá, e um olhar para a cara do outro e falar assim, eu vou pagar mais que você. É mole isso, gente, cada uma. Mas outra curiosidade que me veio aqui se meu carro foi apreendido porque eu estava lá com os meus débitos, pneu careca, né? Mas o valor que ele foi vendido lá no leilão, ele foi pro leilão, ficou os 30 dias no pátio e foi pro leilão. Quando ele vendeu ali, pagou as dívidas, mas ainda sobrou algum valor. Esse valor vem para mim. Então, esse valor... Depois que ele pagou tudo. É o saldo remanescente que a gente conversou quando a gente falou sobre pátios. Então, ele vai para uma conta do Detran e a pessoa ela pode pleitear esse valor. Administrativamente ou, eventualmente, judicialmente também. Entendi. Só uma correção. 30 dias o veículo ele começa o procedimento de leilão. A lei para poder vender é após 60, tá? Após 60 dias de apreensão do veículo que ele pode ser vendido em leilão. Ah, tá. Então ele tá 30 dias no pátio, eu não retirei, começa... processo de preparação de entendi. leilão. Por isso que eu tenho mais 30 dias, então, ainda para poder recuperar esse veículo. Sempre, nunca menos que 60 dias. São aqueles prazos legais que a gente comentou. Entendi. Então, assim, mas eu posso pegar o meu veículo de volta pagando o que eu devo até o dia do leilão? Ou chegar lá no leilão e falar, não, esse é meu, ou já não dá mais agora? Tipo assim, já tá lá no site hoje, abriu para venda os veículos Isso acontece em vários casos aí. O que acontece é a pessoa acaba pagando todos os débitos dele até a data do leilão e ele acaba quitando o pátio também, porque o veículo está no pátio particular geralmente. Então ele paga lá o que foi o guincho, as estadias que tem até aquela data, e aí sim, nós retiramos do processo do leilão, né? Valida com o Detran autoriza a retirada do leilão porque a pessoa cumpriu todo
o papel dele até a data do leilão. Então, em tese, ele tem até a data do leilão para pagar. Mas imagina o desespero, né? Porque, tipo, você vai esperar até o finalzinho, o último minuto para chegar gritando ali. Gente, deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. A gente já falou. Então, você falou que só agora, mas praticamente eu só vou fazer leilão virtual, né? Não vai ter mais, não tem mais o físico, então. O físico são poucas empresas que acabam pedindo leilão físico, né? Porque leilão físico, ele diminui muito a quantidade de pessoas. A pessoa tem que deslocar... E gera mais custo, né? Muito mais custo. No leilão online, não. Ele contrata um correspondente, vai lá, olha, a mercadoria tá boa, ele tá lá atrás do balcão dele, lá na loja dele, na casa dele, abre o computador, acaba comprando e depois só paga o transporte para levar de volta para ele lá. E só uma pergunta para finalizar. De repente, alguém percebeu que tem um site ali que copiou o seu. Ele é irregular, na minha opinião, de um criminoso, né? Porque quem faz isso, na minha opinião, é um criminoso. Tem alguma forma que eu, como cidadão, posso denunciar? Eu falo para vocês, eu falo para alguém? Porque assim, a gente tem que, a partir do momento que a gente identifica que tem alguém simulando, tem alguém tentando fraudar alguém, inclusive a sua própria empresa, a gente tem que, de alguma forma, poder tentar reprimir isso, né? E eu faria o quê? Se eu descubro que tem alguém ali que eu entrei no site que não existe. Um boletim de ocorrência de preservação. Nós fazemos também, no nosso caso, quando nós descobrimos, nós acabamos fazendo um boletim de ocorrência. E nós recebemos por dia no nosso escritório bastante comprador que chega, que acabou arrematando no leilão falso. Porque, vamos falar, no nosso prédio lá, que tem 15 andares, existem várias empresas falsas no nome do Zé, do João. De laranjas, né? De um laranja, que existe o CPF, a empresa aberta, que ele coloca o nome fantasia, por exemplo, Sumaré Leilões. Então, vira e mexe, chega um pedido judicial para a gente se explicar, e nós explicamos. É golpe. A pessoa caiu, nós descobrimos, fizemos um boletim de ocorrência, etc. Mas não para, né? Não para. É muito golpe. Porque eles são muitos, né? Então... E não só carro, né? Imóveis, lancha e outras coisas também que o pessoal tá aplicando golpe. Eu entendi. Outra coisa importante, Suelen. O pessoal, quando for entrar, digita www. No nosso caso, lá, sumareleilões.com.br. Nunca faz a busca pelo Google. Porque, geralmente, se você fizer isso no Google agora, as 4, 5 empresas que aparecer primeiro vai ser as falsas. Gente, muito importante isso, viu? Eles patrocinam bastante, muito, né? Muito importante. E tem como rastrear, né? Esses bandidos, gente. Tem como rastrear. Existe uma polícia especializada que já está rastreando. Já houve prisões de alguns. Mas só que é muito, né? É muito golpe. Eu acredito que isso aí deve gerar muitos milhões. Com certeza. Por mês, com certeza. Com certeza. Mas, gente, olha, eu só tenho a agradecer, primeiramente, o Wagner, né? Que trouxe já várias informações aqui pra gente. E essa oportunidade de poder trazer aqui o Gustavo, que foi muito enriquecedor. Eu creio que o nosso público vai ficar muito feliz. Eu fiquei muito feliz com diversas informações que eu tive aqui. Inclusive, a gente já vai aproveitá-las, né? Mas foi muito enriquecedor. Eu agradeço demais vocês. E já vou abrir para vocês se despedirem, se apresentarem. Pode falar novamente o nome do site, que é bom a gente reforçar o que a gente conhece, tá? Mas eu já falo para vocês aí, que estão nos acompanhando, o seguinte. Assistam um vídeo anterior que a gente fez com o Wagner aqui, que a gente também tratou vários temas importantes que a gente mencionou aqui, mas a gente não conseguiu abordar, porque a gente já fez um podcast específico disso, tá? E se você ainda tiver dúvidas, apesar que a gente esclareceu os pontos, acho que aqui principais, né, dessa conversa, pode colocar aí nos comentários, mandar pra gente, que se for o caso, né, se a gente achar que tem bastante perguntas, a gente faz um outro podcast, ou a gente manda as perguntas pro Gustavo ou pro Wagner, pra gente sanar todas essas dúvidas e você, de fato,
poder fazer uma compra segura. Muito embora eu creio que aqui eles já trouxeram pra gente informações valiosíssimas que a gente não encontra em qualquer lugar. Essas informações que o Gustavo trouxe aqui pra gente e o Wagner trouxe aqui pra gente, eu particularmente não vi em nenhum jornal por aí, não vi em nenhum documentário por aí. Então, assim, a gente conseguiu reunir as duas feras, as duas pessoas que realmente entendem do assunto para sanar essas dúvidas. Então, gente, já encaminha esse vídeo pro seu amigo, pro seu irmão, pro seu cunhado que tá louco para comprar aquele veículo lá, sabe aquele veículo lá naquele site que ele viu? Então, já manda esse vídeo para que ele não caia em um golpe, gente, porque a gente sabe que é difícil ganhar dinheiro, mas para perder, ó, é 2 segundos, tá? Então, manda para todo mundo, porque esse é um vídeo de utilidade pública, com certeza. E aqui eles te deram todos os macetes para vocês não caírem em golpes, tá? Wagner, eu quero muito te agradecer. Gustavo também. Quero que vocês falem onde as pessoas podem te encontrar, Instagram, enfim. Podem finalizar aqui, que agora é com vocês. Obrigado, Suelen. Eu agradeço em nome do Detran São Paulo mais uma vez. Eu quero deixar um recado para o pessoal para sempre acessar o nosso portal. Né? Pensou em comprar um veículo de leilão do Detran? Acesse o portal do Detran, confirma se o leiloeiro é credenciado ao Detran, se aquele pátio realmente existe, como a gente deu todas as dicas aqui, visita o veículo. Então isso é muito importante. Agradeço mais uma vez. Também. Sueli, obrigado pelo convite, também agradeço por ter participado desse podcast. Colocamos à disposição da empresa lá, o que você precisar, lá está pedindo para a gente, nós respondemos. Falo para o público que visite o nosso site www.sumareleilões.com.br, que nós temos muita oportunidade esse mês de bons negócios para vocês. Que bom saber, gente. Então, até a próxima e não esquece de curtir e compartilhar, porque é informação realmente útil para todos vocês, tá bom? Até a próxima, pessoal. Show. Gente, muito obrigada.